Então, na nossa conversa, na nossa série de entrevistas especiais da Rádio Universidade deste fim de ano, hoje a gente recebe o reitor, agora reitor reconduzido da universidade, o Dr. José Carlos Pereira Bacchettini Júnior. E na nossa conversa, a gente vai falar sobre 2025, um ano marcado por vitórias, avanços acadêmicos, inovações, desafios e, claro, muita participação da nossa universidade na comunidade. Mas também vamos projetar 2026. Eu começo, doutor Bacchettini, primeiro dando as boas-vindas e perguntando se estava nos planos a recondução. Tudo bem, Alessandra? Todos os ouvintes e espectadores da RU Multiplataforma. A recondução nunca fica nos planos, né? Eu, numa primeira entrevista, já passado alguns anos, eu disse que não me considerava um reitor, e sim um gerente de uma crise, né? Talvez essa posição e o plano elaborado dando certo foi levando a uma série de reconduções da reitoria para que se conclua esse trabalho de uma forma que o resultado almejado lá no plano acontecesse, né? E então nunca é pensamento a recondução. Mas o ano de 2025 foi um ano que tudo aconteceu, né? Então tudo aquilo que se desenhou, se pensou, se trabalhou, se estudou, ele aconteceu e de uma forma conjunta, né? Parecia uma explosão de fatos que muitas pessoas desconheciam, outros não acreditavam, e talvez isso tenha levado então a esse momento de dizer, bom, então vamos reconduzir a reitoria para que talvez o reitor agora possa exercer um mandato de reitor e não mais de um gerente de crise. Agora tem que aproveitar também os louros, né, desse tempo todo, né, reitor? Pela minha personalidade, eu estou sempre pensando no que eu vou fazer na sequência, né? Então não é uma característica ficar curtindo o resultado. A gente já está trabalhando em que vai acontecer e quais são os caminhos, as mudanças do ministério, a expansão das vagas da medicina, como a gente vai se comportar em relação a tudo isso, e isso vai ocupando e as comemorações ficam sempre num segundo plano. Mas aprendemos esse ano a celebrar um pouco, né? Cada conquista grandiosa dessas, juntávamos o nosso time no saguão da universidade, pelo menos por um brinde, um abraço, e isso foi trazendo também um clima legal entre as pessoas de poder celebrar um pouco todas essas conquistas, né? O senhor fala em conquistas. 2025 foi aquele ano da nota 5, né? 2025, notas 5. As pessoas acham que é muito fácil chegar a isso, né? Se prepara ali no ano, se prepara um mês, 2 antes. Não é assim, né, reitor? Tem todo um histórico. A nota máxima institucional, ela vem sendo trabalhada há mais de 10 anos. Então, precisa uma cultura da universidade, precisa uma estruturação do mundo administrativo, estrutural, tecnológico e acadêmico para que essas coisas aconteçam. Então não se consegue maquiar um processo em 2, 3 meses para uma avaliação do Ministério da Educação. Então isso é uma coisa que ela tem muito significado por isso. Precisa de um plano, precisa de uma estratégia, precisa de muito trabalho, precisa voltar casas atrás para recomeçar, porque às vezes aquilo que se pensou não deu certo, não vai dar certo, as adaptações necessárias. E acho que o ano de 2005 ele trouxe todos os resultados dentro de um mesmo ano. E isso virou os olhos da cidade, da região, do país para a Universidade Católica. O que está acontecendo naquela cidade do interior, numa pequena universidade comunitária? O que está acontecendo? Então, 2025 também foi um ano da descoberta da Católica no interior do Rio Grande do Sul por vários pares que hoje solicitam visitas, até mesmo palestras sobre algum tema para a gente contar um pouco da história do trabalho, como é a vida de uma universidade do interior.
e que segue o seu rumo junto à sua comunidade, né? Estou entendendo que a gente vai virar também uma holding, né? Consultoria da UCFEL, mais uma para a holding AVAC. Sem nenhuma arrogância e prepotência, a gente aprendeu muita coisa e pode compartilhar esse aprendizado com outras instituições, não que estejam só em dificuldades, mas também que querem dar passos e podem enxergar aqui um modelo que tem funcionado. Reitor, a gente precisa recuperar e lembrar, né, para o senhor, quais foram os marcos no quesito, no pilar ensino, no pilar extensão e no pilar pesquisa de 2025? Bom, na pesquisa, as próprias questões da segurança pública, né, que aí também mistura com a extensão, a nossa relação com a SUSEP, onde a gente faz um trabalho com os privados de liberdade, a conquista do doutorado profissional, talvez um dos únicos do Rio Grande do Sul, né, no ciclo vital. Estamos aguardando o resultado da CAPES, mas a expectativa é que a gente tenha sucesso na avaliação de todos os programas de pós-graduação estrito sensu, né? Mas a gente não sabe ainda o resultado lá da plataforma da quadrienal, deve estar saindo a qualquer momento. Mas crescemos então na pesquisa com mais um doutorado, aprovamos no último conselho universitário um mestrado dentro do Instituto Superior de Formação Humanística, Espiritualidade e Saúde, um tema maravilhoso que colocará a universidade numa outra relação entre pesquisa e assistência na área da saúde. Então, isso é muito, muito importante. Na área da extensão, são 70 projetos de extensão, além da curricularização da extensão em todos os cursos. Mas o hospital tem um programa que é vinculado à universidade, que é a ação do AVC, acidente vascular cerebral. Nós capacitamos mais de 750 crianças da rede pública escolar a ajudarem no diagnóstico dos seus super-heróis, pai, mãe, avós. E as crianças têm sido fundamentais nisso, porque às vezes são elas que dão o sinal do primeiro ocorrido. E a janela de ouro são nas 2 primeiras horas para que a gente possa efetivar o tratamento. Então, a relação do hospital, a família, o SAMU e a unidade de espera desse paciente 24 horas fez a cidade de Pelotas ganhar o troféu Angels. Então, isso é um programa espetacular. A gente vai pensar que um menino, uma menina de 10 anos de idade vê o seu avô com uma dificuldade de fala que ele não estava minutos atrás e acionar um adulto ou ela mesma acionar o SAMU. Isso é um projeto espetacular, que mostra a ação da academia, da assistência e a relação direta num benefício à comunidade. Realmente é um salto também no impacto social que a universidade tem, né? Porque é um salto de efetivação, de prática. Reitor, sobre infraestrutura, a gente não pode não falar do campus da saúde, que não para de crescer. Apesar dele ter uma área restrita, ele cresce. E aí eu gostaria que o senhor relembrasse, assim como em 2025, né, a gente teve o ápice ali com a entrega do HSIM, mas 2026 continua, né, com mais entregas e com um projeto que talvez o torne o centro das atenções de uma população que ainda não acessa o campus. Nós tivemos anteriormente a inauguração da infraestrutura de ginecologia e obstetrícia, que hoje está agrupado num programa do governo do estado, Ser Mulher, junto com pediatria, neonatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, que é um prédio maravilhoso, que está lá à disposição da nossa comunidade.
Nós estamos trabalhando as melhorias na odontologia, uma nova sala de espera. Nós vamos promover a reforma da piscina terapêutica. Nós já tínhamos efetivado uma revitalização da fisioterapia. Estamos terminando o projeto da clínica psicológica. A obra está atrasada devido a mau tempo e tal, mas a morfologia vai receber um prédio também muito bonito e funcional. Devemos lançar ainda em janeiro um prédio de salas de aula, né, que está bem adiantado, entrega programada para fevereiro, a gente já está utilizando. E o HSIM foi a cereja desse bolo, né? Digo também que o projeto da urbanização do campus, seu arruamento, ajardinamento já está pronto e começou a ser executado, mas o HSIM era uma coisa assim, o que é simulação? O que é um hospital de simulação? A universidade trabalha muitos anos com simulação, mas num laboratório pequeno, restrito, até que um dia a gente imaginou, vamos replicar aqui as áreas do Hospital São Francisco e vamos capacitar isso com os manequins mais modernos, com a tecnologia de ensino e de vivências mais modernas que existem. Todos os equipamentos são importados, não tem no Brasil ainda quem faça isso. E o HSIM, quando nós entregamos ele, mostramos para os alunos antes da inauguração, nós não conseguimos segurar. As aulas começaram sem inaugurar porque todo mundo queria usar o HSIM. E quando a gente entregou ele para a comunidade, as pessoas não acreditavam que aquilo era em Pelotas, lá num lugar que passa na rua e não enxerga, né? Porque o campus da saúde fica num terreno encravado entre a Dom Joaquim e a Fernando Osório. Então, tu cruza por ele e tu não enxerga o campus. E é importante falar, né, reitor, desculpa cortar o senhor, mas é importante falar que dentro do hospital de simulação, a gente tem manequins que reproduzem o ser humano. E nós temos, inclusive, manequins únicos, né? Fomos pioneiros com alguns desses manequins, inclusive temos a manequim que é uma gestante. Isso. É a segunda na América Latina, né? E chegou para nós aqui no interior do Rio Grande do Sul. E com ela é capaz de simular um parto normal, um parto cesárea, um parto fórceps, um sangramento, uma convulsão, tudo que é possível imaginar, o sistema que controla o manequim é capaz de fazer. E com a participação dos nossos alunos no ambiente real. E isso também tem nos trazido aprendizado, porque a gente achava que era um ambiente controlado. E a emoção colocada pelos nossos alunos no cuidado com os manequins está levando eles a um momento de estresse tão forte que nós estamos agregando outros profissionais ao modelo de ensino para apoiar o aluno nesse momento que é tão difícil para ele. E começa a gerar neles um espírito que é muito interessante. Eles não querem perder nem o manequim, né? Então isso leva eles para a vida real com um sentimento de nunca querer perder um paciente. É claro que perder pacientes faz parte da vida de um médico. Em algum momento a gente vai perder um paciente. Mas a gente tem que lutar para que isso não aconteça nunca. Mas falamos do HSIM e lá falamos do AVC. O HSIM ele não se torna apenas um aparelho de aprendizado da universidade. Toda a equipe do SAMU e do hospital foram capacitados para o diagnóstico, transporte e condução do AVC para esse projeto do AVC no HSIM. Então ele é um instrumento que já saiu do âmbito puro da Academia Católica de Pelotas e já foi para o serviço público, também para o serviço privado, como um mecanismo de capacitação dos profissionais da área da saúde. Perfeito. Sobre o campus da saúde, o senhor falou, ele está entre a Fernando Osório e a Dom Joaquim, e aí tem um projeto de abrir um caminho entre essas duas avenidas? Hoje a entrada oficial do campus é pela Fernando Osório. E nós já estamos trabalhando numa entrada pela Avenida Dom Joaquim, né? Então,
O projeto está pronto, é muito bonito. O caminho e a entrada do campus vai se transformar num parque, aproveitando a arborização que já existe no local, inclusive com um lago de contemplação para quem estiver no campus, que pode ser um local de aprendizado, mas também ele é um local estressante porque as pessoas estão levando alguém com alguma doença, e ter um lugar que acolha, que tranquilize também é muito importante, né? Doutor Bacchettini, sobre os desafios relacionados agora ao ensino, né? O 2025 também o Ministério da Educação fez algumas mudanças, a universidade responde com uma reestruturação nos cursos de educação à distância e também aposta em novos cursos, né? Vamos contar para as pessoas como é que foi fazer isso. Antes, Alessandra, só dizendo que a gente fala que a universidade foi nota máxima como instituição. Isso é verdadeiro e estamos muito felizes. Mas nas avaliações do Ministério, a universidade conseguiu a nota máxima, que é 5, em 16 cursos. E a nota 4, que é a nota de excelência, em 12 cursos. Então, praticamente 100% dos seus cursos avaliados estão no nível de excelência. Nota 5 e nota 4. A mudança de regra da EAD, ela leva esse nome, mas ela não mexeu só na EAD. Ela mexe na regra da EAD, mexe na regra da presencialidade e cria um novo mecanismo que são os cursos semipresenciais. Então, o que aconteceu na EAD para a Católica não mudou muito, porque a Católica nunca foi uma universidade que no seu projeto tinha 100% de EAD na graduação. Então foi esses 20% de presencialidade, nos nossos cursos não mudaram muita coisa. Claro que precisaram adaptações, mas nada de muito severo. Nós vamos ter que aprender com a semipresencialidade. Este meio a meio exige que a gente estude, reflita sobre os projetos pedagógicos, entenda o que o futuro alunado deseja, né? E mexeu na presencialidade. A presencialidade era 60% presencial e 40% online. Agora não é mais assim, é 70-30. Então, o marco regulatório da EAD mexeu em tudo. Ele traz, área da saúde não pode mais ser 100% EAD, então ou é presencial ou alguma coisa semipresencial. E isso tudo está sendo trabalhado, estudado, e a gente precisa aprovar no Conselho Universitário, no Conselho Superior, porque isso faz parte da regra do Ministério da Educação. E a gente traz, então, cursos que estavam no EAD. Então, por exemplo, a engenharia civil passa a ser semipresencial. A engenharia elétrica passa a ser semipresencial. E criamos cursos novos também. Então, fonoaudiologia, lançamos, através de uma potente pesquisa de mercado, a concorrência não universitária, mas de faculdade, aproveita a carona e lança junto. E este é o mercado da educação, né? E isso é muito grave no Brasil. A estrutura mercantil transformando educação em simples produto, né? Em mercadoria, né? E com preços imbatíveis. É impossível concorrer com esse tipo de preço. Porque aí a concorrência é no valor de preço e não no valor do curso, né? E isso tem uma grande diferença. Lançamos o curso de inteligência artificial, que é uma solicitação do mercado também. As pessoas pedem esse curso, né? E o curso de nutrição com foco no hospital, né? Então não é uma nutrição para consultório, é uma nutrição para o ambiente hospitalar. E eles estão na rua, o vestibular está aberto, ele deve se manter aberto até fevereiro, né? Então, que as pessoas que têm interesse que procurem os meios digitais da universidade. Está bem fácil tu te inscrever para esses certames, né? Aí as pessoas perguntam, mas a universidade é cara? Olhando para o mercado, ela não é cara.
A gente sabe que quem tem um curso superior hoje ganha mais no mercado posto no Brasil e ganha bem mais de quem não tem o curso superior, então é um investimento, né? E a Universidade Católica, nessa pesquisa que gerou os cursos, ela também mostra um outro número, né? 75% dos egressos da Católica atuam na sua área de formação. Isso é bem importante, doutor Bacchettini, porque a gente tem uma instituição que ela consegue colocar no mercado muitas vezes antes da formatura, e a gente tem inclusive várias experiências de alunos que estão concluindo e já estão pedindo a formatura porque precisam comprovar, né, que estão realmente concluindo a graduação, porque a universidade tem na sua essência a prática. E é importante falar e afirmar para esses candidatos que estão pensando em procurar o CPEL que todos esses espaços que falamos agora, que esse investimento, ele é voltado para todos os cursos. Então, o aluno da fono vai ter acesso ao que o campus da saúde oferece, o da nutrição também, inteligência artificial vai ter acesso aos nossos laboratórios. Toda essa estrutura é de todos. Inclusive na educação à distância. O projeto integrador da educação à distância coloca o aluno dentro da universidade, usufruindo de todo o instrumental que a universidade tem aqui no seu parque de tecnologia, de mão de obra qualificada do seu corpo docente. Fica tudo à disposição de todos os alunos e de todos os cursos. Isso é realmente, Alessandra, muito importante que a gente deixe claro. O campus da saúde, ele não é apenas da medicina, ele é de todos. O curso de arquitetura se beneficia das ações arquitetônicas que estão sendo desenvolvidas no campus da saúde. O curso de engenharia elétrica vai lá e participa, verificando como são os projetos elétricos e eletrônicos deste campus que está sendo construído, né? E que a gente pretende em 2026 inaugurar definitivamente a primeira etapa do projeto Cidade do SUS. Tá certo. Agora, eu sei, o senhor falou aí que da sua personalidade, o senhor não para de pensar em desafios, né? O reitor leva a tarefa para casa, pelo jeito. Leva a tarefa, e quando não leva a tarefa, cria uma tarefa em casa e traz para a universidade. 2026, quais são as suas metas? Alessandra, eu tenho procurado agora falar mais do mundo acadêmico do que da parte da recuperação da universidade, né? E a universidade tem uma tarefa que talvez não termine sob meu comando, que é o pagamento da sua dívida. E quando a gente não paga a dívida, o movimento de coisas negativas vai acontecendo também, porque tu vai influenciando toda uma comunidade que trabalha em torno da universidade. Então, se eu não pago o fornecedor de cadeiras, ele não paga o fornecedor de madeira, de couro, de parafuso, e a gente vai criando um ciclo negativo ao contrário, né? Quando a gente começa a viver com o dinheiro que arrecada e a cumprir com as suas obrigações financeiras, quem trabalha em torno da universidade vai se beneficiando, porque faz o seu projeto, recebe por ele, faz a sua entrega, recebe pela entrega, e isso vai gerando um ciclo positivo de coisas boas. Então, pagar a dívida, se a gente conseguisse nesses próximos anos, 4 anos, liquidar com essa dívida, nós deixaríamos como legado para a próxima reitoria uma decisão que faremos com o resultado positivo da universidade. Porque hoje todo o resultado da universidade precisa pagar a dívida. Se o senhor fosse essa pessoa daqui a 4 anos, o que o senhor faria? Eu seguiria pensando nesta pequena universidade com um propósito enorme, numa universidade voltada para a sua comunidade, onde a ação professor-aluno, ensinar atendendo, beneficia alguém. O mundo acadêmico restrito da sala de aula, ele não tem mais espaço, talvez no mundo. E numa instituição como a nossa, muito menos. E o que nos coloca ao lado da população é justamente isso.
A coisa mais simples, eu estou fazendo um projeto lá que ajuda a aquecer a casa daquela família com garrafa PET no telhado. Aí diz, mas isso é um projeto quase que artesanal e infantil, mas isso ajuda a aquecer a casa, a água da casa de alguém que não tem uma placa fotovoltaica, que às vezes não tem acesso nem à energia elétrica. Então são pequenos fatores que às vezes é um TCC de um aluno que pode se transformar num projeto de grande valia. Me emociono muito com a regularização fundiária. Tem um vídeo da nossa UCPEL acompanhando o trabalho do curso de arquitetura na regularização fundiária, e a senhora que morava na casa, o aluno pergunta para ela, e a senhora sai no fim de semana? E ela diz assim, não, porque quando a gente tem posse, a posse é de quem está dentro da casa, e se eu sair no fim de semana, pode alguém entrar e tomar posse. E então, quando eu tiver a minha escritura, eu posso sair de casa. Então você veja que mudar a vida dessa pessoa através de professores maravilhosos, que trabalham junto com o curso de Direito, com o curso de Engenharia, Arquitetura propriamente dita, e o aluno que tem uma vivência dessa, a vida dele está marcada como profissional para o resto da vida. Construir uma casa para esse aluno tem outro significado que simplesmente um desenho arquitetônico, né? Tem a inclusão das pessoas na vida, na sociedade, no aparato público, e é isso que eu desejo para o novo reitor, que ele trabalhe essa universidade, porque o prédio ele pode ser bonito e admirado, mas se dentro dele não acontecer nada de relevante, ele só é uma obra que a gente olha e diz como é bonito o prédio, né? Joia, voltando para 2026 agora. A gente antecipou um pouquinho o tempo, agora a gente volta. Quais são as metas do José Carlos Pereira Bacchettini para 2026? Tem coisas pessoais que o senhor pode nos dizer que já estão ali nos seus planos? Eu gostaria de não sofrer tanto nesse ano, né? Porque com o Chavante? Também. O Chavante traz esperanças aí com a SAF, né? Uhum. E vem a expectativa de um clube que se organize, né? E essa organização é o que eu penso sempre para a universidade. E a gente tem trabalhado lá, eu, a Magda e a Moema, nos nossos desafios. Excelência acadêmica, excelência de serviços e excelência no atendimento. Então nós vamos botar muita força nesse trabalho de atender muito bem as pessoas. Perfeito. Porque às vezes a palavra feedback é uma coisa que fica meio cansada, né? O que é feedback? Dá retorno. Se alguém te manda uma mensagem, tu precisa retornar essa mensagem para essa pessoa, mesmo que a resposta seja não. Uhum. Porque o não e o sim, quando são trabalhados de forma adequada, eles têm o mesmo peso e o mesmo significado. Dizer sim talvez seja mais fácil do que dizer não, mas sim e não fazem parte das decisões da vida. E acho que a universidade precisa se comportar dessa forma. A gente não pode deixar ninguém sem resposta, mesmo que a resposta seja não é possível. Doutor Bacchettini, esse é um assunto, a UCP é um assunto que nós dois gostamos muito. A gente podia continuar aqui com essa entrevista por muito tempo, mas precisamos encerrar. Uma palavra para 2026. Confiança. Confiança em todo o projeto, confiança no resultado do projeto. E eu não falei uma questão durante toda a nossa conversa, mas eu queria encerrar com ela, que é provável que dia 31 de dezembro, ao término do exercício fiscal 2025, a universidade consiga reverter o patrimônio líquido que está negativo num patrimônio líquido positivo. E isso, pessoalmente, é uma vitória. Institucionalmente, talvez seja a grande alavanca para o desenvolvimento acadêmico da universidade. Então, vamos seguir trabalhando, ainda faltam alguns dias para o fim do ano, a gente só vai saber disso lá por fevereiro, quando a contabilidade estiver encerrada, mas nas projeções isso é uma coisa que pode acontecer e será
muito bom para toda a estrutura da universidade. Vamos comemorar em fevereiro. Vamos comemorar em fevereiro. Dr. Bacchettini, uma mensagem para os nossos alunos, uma mensagem de final de ano, para a gente ir encerrando a nossa conversa. O fim de ano, para muitos, ele traz um pouco de melancolia, porque o ciclo vai se terminando, muitas vezes a gente já não tem perto da gente as pessoas que a gente ama, mas muitas vezes a gente tem e precisa pensar nisso. E a mensagem é de um Natal e um ano fraterno, que a gente tenha muita saúde e que a gente confie, volte a confiar nas pessoas e nas estruturas. Acho que o país está carente disso. As lideranças precisam ficar atentas a isso, que a responsabilidade de um líder é gerar confiança em todos aqueles que o cercam. Então, acho que a palavra confiança, ela é o grande presente que a gente pode ter nesse Natal e Ano Novo de 2026. Muito obrigada por ter participado da série de entrevistas especiais aqui da Rádio Universidade. Acabamos de conversar, então, com o reitor reconduzido da UCPEL, Dr. José Carlos Pereira Bacchettini Júnior, e nos vemos na próxima. Até mais!